Saudações! Aqui é Lila Vatti, Luciana. E vamos abordar na nossa primeira aula o tema expansão da consciência, autoconhecimento e espiritualidade. O que uma coisa tem a ver com a outra? Eu quero iniciar com uma frase de Albert Einstein, que diz assim: tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume no tamanho de seu saber. Isso me leva a pensar que cada ser humano é um universo único e particular. E conforme é o nível da sua consciência, dos seus conhecimentos, é que ele vai ter entendimento, compreensão sobre o mundo à sua volta. Então, levando por esse ponto de vista, saber significa conhecer. E conforme eu vou adquirindo novos conhecimentos sobre um assunto, eu vou expandindo a minha consciência acerca desse assunto. E se eu considerar que conhecimento é luz, iluminar a mente, ignorância seria a escuridão, as sombras. Por falta de conhecimento, que te mantém numa ilusão a respeito do mundo ao seu redor e do que está acontecendo. Então, a cada nova ideia que a gente tem, a gente usa aquele termo, né? Insight, eureka, bingo. É como se estivesse acendendo uma luz na nossa mente. A gente clareou a nossa mente acerca de um assunto que antes era desconhecido, e aí de repente vem aquela ideia nova, um novo conhecimento. Expandimos a consciência. E é assim que esse processo acontece, é um processo contínuo, que eu acredito que não tenha fim. Tem uma outra frase bíblica em João 8,32 que diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento liberta. A ignorância, a falta de conhecimento, aprisiona. E torna aquela mente que ainda está limitada em certos conhecimentos, facilmente manipulada. Por esse ponto de vista, reconhecer a verdade seria então se iluminar, considerando que luz, conhecer, nos aproxima da verdade. Então, quanto mais eu amplio a minha consciência, quanto mais luz eu trago para o meu conhecimento, para o meu saber, mais eu me aproximo da verdade. E quanto menos conhecimento eu tenho, quanto mais ignorante eu sou de algum assunto, mais distante eu estou da verdade, num processo de ilusão. Tem uma outra frase também de Jung que diz assim: ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Era esse o objetivo de Freud quando desenvolveu a psicanálise: tornar consciente o inconsciente, ou seja, trazer para a luz aquilo que está no escuro. Estar consciente
é ter o conhecimento, é sair do escuro da ignorância e da ilusão de suas próprias sombras. Autoconhecimento, se conhecer, seria então, nesse ponto de vista, por esse raciocínio, iluminar as suas sombras. Quanto mais ignorante eu sou de mim mesma, mais no escuro do meu inconsciente estão as minhas sombras. Conforme eu vou trazendo isso para a superfície, conforme eu vou dando luz às minhas sombras, eu vou me conhecendo melhor. Eu vou me tornando mais sábia, mais expert naquele assunto. E enquanto uma pessoa não estiver consciente de suas próprias sombras, ela vai projetar as mesmas nos outros. Quando a gente aponta o dedo para alguém, tem 3 apontando para a gente. Então, na verdade, eu só estou vendo no outro aquilo que é meu. Como um espelho. O outro, na verdade, é só um espelho. Então, tudo que eu escondo de mim mesma, as minhas dores, meus medos, meus defeitos, erros, culpas, enganos, é muito mais fácil reconhecer no outro. Então, quando Jung fala da projeção, ele fala assim, se você quer se conhecer bem, examina melhor o seu inimigo. Tá ali. Se tem algo que te incomoda no outro, busca dentro de você. Porque enquanto você tiver alguma coisa mal resolvida dentro de você, você vai identificar isso no outro, sentindo mal-estar, julgando, acusando. O seu maior inimigo, ele está só mostrando para você sombras que você não está conseguindo enxergar, que ainda estão inconscientes. E autoconhecimento exige coragem para mergulhar no seu próprio inferno íntimo e encarar de frente os seus próprios demônios. Fazer as pazes com as suas sombras. Se pacificar, pacificar o conflito que está dentro, para sentir a paz aqui fora. Enquanto eu tiver alguma rivalidade, algum conflito dentro de mim, ele vai se refletir no meu mundo à minha volta. Com uma briga de trânsito, com um acidente, com uma discussão, porque o que a gente vê fora é tudo que está dentro da gente. Por isso que a gente precisa investir em autoconhecimento, né? Enquanto houver conflitos internos, não estará em paz e vai projetar suas próprias feridas escondidas, ferindo e agredindo alguém lá fora, para aliviar a pressão de dentro. Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas feridas ferem pessoas. Jung também diz em uma outra frase assim: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E o que é o despertar se não uma clareza? A iluminação, a luz. Eu acordei, eu vi a luz, eu despertei. Eu conheci algo que estava escondido, que estava inconsciente. Para se conhecer é preciso parar de projetar suas sombras, reconhecer que não existe inimigo fora. Todos estão aqui dentro, no meu inconsciente. Nossos inimigos mais cruéis são nossos maiores traumas reprimidos, nossos medos,
culpas, carências, raivas, mágoas, ressentimentos. Tudo que vivemos lá na infância e percebemos como alguma ameaça e desenvolvemos mecanismos de defesa para proteger o nosso ego, para nossa sobrevivência, que criou couraças, armaduras para sobreviver àquela dor e a todo o caos que o trauma gerou. Mas enquanto você não encarar de frente essas sombras e trazer tudo que está escondido lá no escuro para a luz, viverá em guerra com o mundo. Você precisa parar de negar e reconhecer que o mal que você vê fora está também dentro de você. E para assumir o controle da sua vida, precisa assumir responsabilidade no lugar de culpa. Pacificar seus conflitos internos, fazer as pazes com os seus inimigos íntimos aqui dentro, para poder estar em paz com o mundo aqui fora. Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. Mais uma vez, Jung. Por esse raciocínio, quanto maior for a sua expansão de consciência, iluminando as suas próprias sombras com autoconhecimento, menor será a sua ilusão e ignorância. Clareando a sua mente e desenvolvendo sabedoria, assumindo o controle do seu destino a partir de escolhas conscientes. Quantas vezes a gente não reage, de uma maneira impulsiva, na defensiva, e depois se arrepende? Porque a gente não estava consciente naquele momento. Foi baseado em uma dor latente. E quando algo acontece, depois de muito tempo que aquele trauma já passou, ele está escondido, eu nem lembro mais dele. Ficou lá no meu inconsciente, bem escondido. Eu era criança quando aquilo aconteceu. Mas todas as vezes que algum personagem ou alguma situação me lembra daquela dor, aciona um gatilho emocional e eu vou reagir na defensiva de forma inconsciente. E a probabilidade de eu me arrepender das escolhas que eu fiz nesse ato de reatividade são grandes. Quanto mais ignorante for uma pessoa de suas próprias sombras, negando o mal que está dentro de si, os traumas, dores, medo, culpa, raiva, e projetando isso para fora, acusando, julgando, condenando, agredindo, se vingando, se reconhecendo vítima, menos controle terá de sua própria vida. Estando vulnerável a manipulações, vícios, na busca de anestesiar sua dor, entregando as rédeas, o volante, o controle da sua própria vida aos seus inimigos, que conduzirão o seu destino. Isso vale para tudo, em todos os níveis da nossa vida. Autoconhecimento
exige humildade para reconhecer suas próprias sombras, assumir responsabilidade por seus enganos e parar de projetar a culpa que sente nos outros. Orgulho é bem diferente de autoestima. Tem um exemplo bem interessante sobre o orgulho, comparando ao concreto ainda mole, que para o pedreiro que está construindo uma casa, fazer uma estaca, né, um pilar de sustentação de uma parede, ele faz uma caixaria de madeira, joga o cimento mole, o concreto mole que misturou cimento com areia, com pedra, ainda está mole ali dentro. Então essa caixa de madeira vai sustentar a forma que esse pilar vai ter. E se a gente for comparar o orgulho, enquanto a gente ainda está imaturo, enquanto a gente ainda não se conhece o suficiente, que a gente ainda não sabe dos nossos potenciais, que a gente ainda se sente inseguro, essa caixa de sustentação é importante para eu me manter firme. Então, o orgulho ele vai ser necessário em algum ponto da nossa vida que a gente ainda está imaturo, que a gente ainda não tem autoconhecimento suficiente. E autoestima é algo bastante diferente. Quando eu desenvolvo amor próprio, eu passo a me aceitar do jeito que eu sou, com todos os meus defeitos e com todas as minhas virtudes. Eu não preciso mais esconder os meus defeitos. Eu assumo que eu não sou perfeita aqui, mas eu tenho muita potência em outra qualidade, em outra questão, em outra característica. Isso não faz menor. Então, a verdadeira autoestima exige muito autoconhecimento, aceitação de si mesmo com todos os seus defeitos e virtudes no pacote. É desenvolver amor próprio incondicional. Enquanto eu precisar esconder os meus defeitos, buscando a validação do outro, porque eu ainda não me amo. E aquela frase, né, do Mestre Jesus que diz: ame ao próximo como a ti mesmo, me faz refletir sobre isso. Como eu posso amar alguém se eu ainda não me amo? Como eu posso conhecer alguém se nem mesmo eu me conheço? Como eu posso exigir que alguém me ame se nem eu mesma ainda me amo e me aceito como eu sou? Quando você se ama, naturalmente você se cuida, se respeita, reconhece seu valor, aprende a se proteger, deixa de estar vulnerável à condenação do outro, porque você já se perdoou, iluminou suas sombras, reconhece o seu valor e não precisa mais da validação ou do amor do outro para sobreviver. Você deixa de ser dependente emocional. Um adulto saudável se ama e por isso não aceita menos do que já sabe que merece. É sábio, por isso é simples e humilde. Não se sente mais importante que os outros, e nem menos. É decidido, tem foco e disciplina em suas ações para alcançar os seus objetivos, agindo com integridade e ética, sendo leal à sua própria verdade. Agora, se eu não me conheço, se eu não sei qual é a minha verdade, qualquer coisa que alguém disser para mim que é verdade, ou eu vou acreditar ou eu vou duvidar.
Ou eu vou seguir ou eu vou invalidar. Só que a verdade é do outro. E como cada ser humano é um universo único e particular, a minha verdade não vai ser igual à verdade de ninguém. A verdade do outro é dele. Pode ser que alguma coisa faça sentido para mim, mas a minha verdade é única. E o que eu estou fazendo aqui é compartilhando o meu conhecer. A minha verdade não é para que você me siga e faça igual. É para te estimular, é para te incentivar a buscar dentro de você mesmo a sua própria verdade, que é única. Então se você não concorda com algo que eu digo, não precisa invalidar o que eu disse. Guarda aquilo ou descarta e busque a sua própria verdade acerca daquele assunto. Estudando, pesquisando, investigando. Já um adulto infantilizado, imaturo, está preso na dor de um trauma que cristalizou, enrijeceu, aprisionando a pessoa que permanece acorrentada no padrão infantil de defesa e proteção do ego fragilizado e vulnerável pela dor que parece mortal. Uma criancinha pequena é totalmente dependente e vulnerável. Então, os nossos traumas, lá na nossa primeira infância, enquanto não forem curados, enquanto a gente não trouxer para a luz e se reconciliar com tudo isso, a gente vai estar preso naquela idade que a gente viveu o trauma. E aí a gente vê adultos com 50 anos tendo um comportamento de uma criança de 5 anos. Porque ela ainda escondeu dela mesma aquela dor, porque era insuportável, ela ia morrer, parece, encarando aquela dor. Então, o mecanismo de defesa do ego dela, sábio e inteligente, escondeu aquela dor, para ela sobreviver. Mas inconscientemente aquilo ainda tem força, aquilo ainda tem pulsão, aquilo ainda tem vida, aquilo ainda grita dentro dela. E sem perceber, ela vai reagir de uma forma infantilizada a qualquer situação que ativar o gatilho emocional, parecido com aquele trauma que ela está escondendo dela mesma. E vai ficar repetindo sempre os mesmos erros e os mesmos ciclos com novos personagens, até que decida quebrar as algemas das velhas crenças e paradigmas que já não fazem mais sentido e escolha ser livre, mergulhando no escuro e temeroso inconsciente para iluminar as suas sombras e se autocurar, se autoconhecer, se amar, se proteger, se aceitar, parando de negar partes escuras que só reconhece fora, mas sempre estiveram escondidas aqui dentro. Só assim a gente pode sair da ilusão inconsciente para a luz da sabedoria, expandindo a nossa consciência. E você, com toda sinceridade e franqueza, pergunte a si mesmo agora: o quanto eu me amo? Quanto eu estou disposto a olhar para dentro, reconhecendo em mim
as sombras que estou projetando no outro? Quanto estou disposto a abrir mão do meu orgulho, que só trouxe sofrimento até aqui, me afastando de quem eu mais amava, e com humildade iluminar as minhas próprias sombras. A minoria das pessoas está disposta a fazer isso. Por isso que eu tenho consciência que a grande massa não vai se interessar pelo conteúdo que eu trago aqui. São poucos os que estão dispostos a olhar para dentro, a se conhecer, a encarar as suas sombras, trazer tudo isso para a luz e desenvolver sabedoria. Enquanto a gente não se preencher de amor próprio, a gente vai ficar dependente de migalhas de afeto do outro, como uma criancinha pequena, que precisa da atenção de alguém para sobreviver, porque sozinha, nesse mundão de meu Deus, ela morre. E quantas pessoas com um potencial incrível estão presas nos seus traumas de infância, projetando a culpa no outro, em guerras constantes, porque dói olhar para dentro e encarar essas feridas. Mas não tem outro caminho. Se você quer ser livre, busque se conhecer. E antes de finalizar essa aula, eu queria propor para vocês um relaxamento, para a gente silenciar a nossa mente, que está agitada nesse mundo apressado, ansioso, com medo, inseguro. E controlando o próprio ritmo da sua respiração e buscando silenciar e pacificar o seu corpo, a sua mente dessa agitação do dia a dia, para ouvir a voz da sua intuição, que você só consegue perceber quando faz silêncio interno. Mas a nossa mente está tão agitada que a gente não consegue silenciar. Parece que está sempre alguém tagarela falando ali dentro. Vamos tentar? Procure um lugar confortável. Se você não tem nada preparado, pause o vídeo. Busque um lugar para você poder deitar com uma luz mais na penumbra, apaga a luz, né? Procure evitar sons externos, deixe uma musiquinha tocando no fundo. Relaxe, deite-se, solte todo o seu corpo e faça algumas respirações lentas e profundas. Inalando o ar pelo nariz, preenchendo todo o seu pulmão e exalando lentamente pela boca. Uma dica é no seu limite, se você consegue preencher todo o seu pulmão contando até 3, exala no dobro do tempo, até 6. Se você consegue inalar 4, exala 8. No seu ritmo. De olhos fechados, observando o movimento do ar entrando e saindo do seu corpo. Visualize que a cada inalação
uma luz branca, brilhante, junto com o ar, entra no seu corpo e vai iluminando todas as partes do seu corpo onde tem algum desconforto. E quando você exalar, colocar o ar para fora, solte esse desconforto, deixe ele sair. Inale a luz e exale, como se fosse uma sombra, uma fumaça escura e densa saindo com o ar de dentro do seu corpo, levando embora alguma dor, desconforto, emoção. Inale a luz e solte seus medos, angústias, preocupações. Deixe ir. Inale amor, gratidão, alegria junto com essa luz. Ilumine partes do seu corpo que estejam com algum desconforto, com alguma apreensão, com alguma dor. E solte, exalando a mágoa, a raiva, o ressentimento. E continue no seu tempo. Toda vez que você inalar, imagine essa luz entrando junto com o ar nos seus pulmões, carregada de coisas boas e positivas, alegria, felicidade, saúde, paz. E toda vez que você exalar, colocando para fora o ar que já foi usado, aproveitado, deixando embora as sombras que estão dentro de você, qualquer ansiedade, apreensão, medo, dor ou desconforto. E desfrute dessa sensação por mais alguns instantes. Lentamente. Vai voltando para o seu corpo, fazendo pequenos movimentos nos dedos das mãos, dos pés, espreguiça. Respira fundo. Você pode abrir os seus olhos. Gratidão por ter ficado até aqui e até a próxima. Saudações.